Bom, boa noite a todos. Eu vou começar com a leitura do capítulo 31 do livro Ceifa de Luz. Eu vou fazer uma leitura usando palavras um pouco diferentes do texto original, mas mantendo a essência do aprendizado, a essência da lição de Emmanuel. Bom, capítulo 31 é sobre a aflição. A epígrafe vem da segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Vigiem em favor de vocês mesmos, para que vocês possam manter aquilo que já tiverem conquistado. Cada criatura retorna à Terra com a aflição necessária à sua evolução. A aflição que reflete o passado ou que indica nosso débito na contabilidade divina. Aqui é a doença inevitável decorrente de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social espinhosa para ajustar nossas prioridades e pensamentos. Acolá é o lar, transformado em laboratório de angústia para trabalhar nossas emoções e ideias, de modo que a simplicidade possa regressar à nossa vida. Além, é a tarefa em que o bem requer de nós compreensão e renúncia, exigindo nosso ajuste à felicidade dos outros antes de pensarmos em nós mesmos. Em toda parte encontraremos a aflição, que deve ser vista como uma treinadora, como uma professora, que exige de nós nosso permanente esforço de amor. A reencarnação é nossa escola salvadora, porém nós mesmos nos tornamos os causadores de nossos próprios problemas quando fugimos daquele trabalho difícil, capaz de nos ensinar a lição mais preciosa. Desertores do dever, nós costumamos buscar consolação e reconforto, dando desculpas e adiando as tarefas a cumprir. E assim, nós atrasamos indefinidamente a nossa própria cura espiritual. Saibamos valorizar cada oportunidade de crescimento, enxergando na aflição a oportunidade de aprendizado e de nossa própria cura, capaz de nos retirar do poço da ignorância. Sofrer é insuficiente. É necessário interpretar a dor como oportunidade de mudança de mentalidade e de atitude, para que possamos caminhar rumo à luz. Entre as provações de cada dia, procuremos renunciar em favor da paz e da alegria daqueles ao nosso redor. Somente diminuindo a provação alheia é que conseguiremos converter a nossa própria aflição em amor e paz. Essa é uma grande, uma espetacular lição de Emmanuel, né? Sobre a maneira como nós devemos enxergar e interpretar a aflição. Todos nós, todos nós aqui na Terra estamos carregando uma cruz cujo peso está na exata medida da força de cada um.
Se nós olharmos para a direita, nós vamos ver uma pessoa carregando uma determinada cruz de um certo peso. Se olhar para a esquerda, vamos ver outra pessoa carregando outra cruz com outro peso. Se olhar para o outro lado, para o outro, nós vamos ver pessoas carregando cruzes de pesos diferentes. Tem pessoas que carregam cruzes mais leves, outras que carregam cruzes mais pesadas. Porém, a pessoa que carrega uma cruz pesada tem mais força do que aquela que carrega uma cruz mais leve. Porque cada cruz, cada peso está na exata medida da força de cada um. Então, não tem nenhum ser humano na Terra livre de aflição. Todos nós estamos no limite de nossa força. Mas aí vem a pergunta: como é que tem pessoas que carregam sua cruz e ainda tem um sorriso no rosto, e outras que têm tudo e reclamam até mesmo de levar o garfo até a boca? Mas todos nós não estamos no limite da nossa força? A diferença está na maneira com que cada um de nós carrega a própria cruz. Se eu carregar a cruz, a minha cruz, da maneira correta, da maneira apropriada, eu vou sentir menos dor. A aflição não vai me machucar tanto. Porém, se eu carrego a cruz da maneira errada, eu vou sentir mais dor. Então a gente vê, todo mundo está carregando a cruz cujo peso está no limite de sua força. O que faz a diferença é a maneira de carregar a cruz. Se eu resolvo carregar a minha cruz em cima da minha coroa de espinhos, eu vou sentir muita dor. Mas afinal, qual é a maneira correta de carregar a cruz? Qual é a maneira correta de enfrentar e de encarar a aflição? O que nosso Mestre Jesus nos ensinou? Nosso Mestre veio à Terra para nos ensinar as leis que regem o universo, inclusive nosso planeta. E a maior lei de todas é a lei do amor. Se nós buscarmos carregar a nossa cruz com amor, nós vamos estar carregando a nossa cruz da maneira correta. Se eu fujo do amor e procuro carregar a cruz com egoísmo, com orgulho, vai doer mais. Então, qual a maneira correta de carregar a cruz? É uma questão onde cada um vai interpretar de uma maneira, né? Ou cada um vai achar sua própria resposta. Mas a mensagem do Mestre é a mensagem de amor, de buscar interagir com as pessoas ao nosso redor com amor, com compreensão, com renúncia, observando a aflição como uma treinadora exigente, né? Lendo de novo aqui o texto de Emmanuel, cada criatura retorna à Terra com a aflição necessária à sua evolução. Nós estamos no ambiente, e esse ambiente onde cada um se encontra é um ambiente de tratamento para si próprio. Às vezes aparece a doença inevitável,
que nós podemos ter atraído a doença por conta dos nossos impulsos, né? Ou uma condição social espinhosa, para nos fazer refletir, talvez mudar nossa prioridade, nosso pensamento, ou a professora do lar, né? O lar às vezes transformado em um laboratório de angústia, para que a gente possa retrabalhar nossas emoções e nossas ideias, para que a simplicidade possa regressar à nossa vida. Olha que lição. Ou a tarefa que o bem requer de nós, o que é compreensão e renúncia. Renunciar ao nosso orgulho, já imaginou? Isso, né? Compreensão e renúncia, exigindo o nosso ajuste à felicidade do próximo, antes de pensarmos em nós mesmos. Em toda parte encontraremos a aflição, que deve ser vista como uma professora que exige de nós o nosso permanente esforço de amor. Né? Como carregar a cruz, né? Como carregar a nossa própria cruz. Com amor, né? O amor é o caminho, a verdade e a vida. A reencarnação é a nossa escola salvadora. Porém, nós mesmos nos tornamos os causadores de nossos próprios problemas quando nós fugimos daquele trabalho difícil, daquela experiência difícil, ou daquela pessoa difícil, que é capaz de nos ensinar talvez a lição mais preciosa da nossa reencarnação. Desertores do dever, nós costumamos buscar consolação e reconforto, dando desculpas e adiando as tarefas a cumprir. E assim nós vamos atrasando indefinidamente a nossa própria cura espiritual. São as palavras de Emmanuel. Saibamos valorizar cada oportunidade de aprendizado, de crescimento, enxergando na aflição a chance de aprendizado e de nossa própria cura. A chance capaz de nos retirar do poço da ignorância. Sofrer é insuficiente. É necessário aprender a lição e interpretar a dor como oportunidade de mudança de mentalidade e de atitude para que possamos caminhar rumo à luz. Entre as provações de cada dia, procuremos renunciar em favor da paz. Renunciar em favor da paz. Renunciar em favor da alegria daqueles ao nosso redor. Somente diminuindo a provação alheia é que conseguiremos converter a nossa própria aflição em amor e paz. Cristianismo é amor. Lição avançada, lição exigente. Compete a nós lutarmos para pôr a teoria em prática. E são esses desafios, são as aflições que nós nos deparamos na nossa reencarnação, são os chamados que a gente possa praticar o Evangelho que nós estamos estudando em todos os momentos, para que a gente aprenda a carregar a nossa cruz da maneira correta, para que a gente não cometa o desatino de colocar a cruz sobre a nossa própria coroa de espinhos, achando que estamos fazendo o correto. Então, meu bom Deus, meu bom Jesus, nos ensine a enxergar a vida como uma professora, como uma treinadora, que todas as aflições sejam vistas como oportunidades de mudarmos a nossa forma de pensar e de agir, para que sejamos, de fato, criaturas de amor.
para que possamos carregar nossa cruz com amor. É isso que eu gostaria de dizer. Agradeço aí a todos. Então passo a palavra para quem quiser fazer comentário ou acrescentar alguma coisa. Obrigado. O tema de hoje é aflição, né? Outro tema, numa lição passada, a aflição foi dada como dor, né? Foi tratada como dor. E aqui no início fala-se olhar por vós mesmos. Então, como que nós estamos olhando por nós? Muitas vezes, olhar por nós é procurar entender a nós mesmos diante dos nossos deveres. Então, quando nós conseguimos olhar para nós, nós poderemos buscar orientações e respostas no Evangelho. Lá tem todas as orientações, o porquê de muitas coisas, né? E muitas vezes nós colocamos os problemas, ao invés de olhar para nós, olhamos que o problema acontece, é um problema de um familiar, é a questão familiar, por causa disso que a gente vive todo esse transtorno e eu não tenho paz, não tenho harmonia. Então, eu estou transferindo uma hora, eu posso estar transferindo uma hora para um familiar, outra hora eu posso estar transferindo o problema por uma condição social em desvantagem, e assim eu estou deixando de olhar para mim. Então, quando eu olho para mim, é a hora que eu vou observar que, conforme está na lição de hoje, aquele familiar ou aquela pessoa que se aproximou é uma pessoa que veio, de certa forma, vai me ajudar no adiantamento, ou me trazendo algumas tarefas, ou também me dando a oportunidade de auxiliá-la. Então, são várias opções que acontecem. Então, muitas vezes, nós queremos fugir, como fala também na lição de hoje. O que é fugir? Quando chega alguém com problema, eita, lá vem aquele um lá de novo aquela pessoa. Viu? Ele chegou para nós. Ele é uma pessoa necessitada. Vamos ouvi-lo. Vamos falar pelo menos um bom dia de coração para ele. Então, e assim a gente começa a olhar para nós. Olhar para nós não é a gente afastar aquilo que se aproxima da gente. Então, e assim quando chega algumas dificuldades do meio social que nos alcança também, nós também podemos nos observar, né, que isso também nós temos o compromisso de partilhar essa situação, de maneira a colaborar de alguma forma, ou viver aquele momento com respeito a tudo que está acontecendo e colaborando conforme nós pudermos. E assim, a gente vive várias situações, por exemplo, oportunidades. Muitas vezes nós gostaríamos de ter outras oportunidades, mas quantas oportunidades nós já temos? E nós já estamos aproveitando todas as oportunidades que nos é dada. Então, cada vez que a gente olha para dentro, cada vez que podemos olhar para nós observamos potencialidades adormecidas. Nós ainda não movimentamos. Encontramos respostas que, por isso, por aquilo, encontramos desculpas porque não fizemos, e muitas vezes podemos ser verdadeiros com nós mesmos. Eu ainda não elegi essa situação para me trabalhar. Não elegi, eu estou trabalhando em outra situação. Essa eu ainda não coloquei em destaque para mim
dar mais atenção. E ao invés de eu ter esse olhar para mim, eu posso olhar encontrando uma desculpa. E assim, a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Só que, por exemplo, todas as nossas ações, elas desenvolvem sentimentos. E os sentimentos, eles alcançam outras pessoas envolvidas. Então, aí nós começamos antes, além de nós adiarmos os nossos compromissos, com os nossos deveres, nós estamos contraindo mais compromissos. Então, a importância do olhar. Então, só nesse primeiro item que Emmanuel coloca, olhar para nós é algo assim muito grande. E não é olhar para nós com misericórdia, olhar para nós buscando a nossa verdade. Como que eu sou? Como que eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de correto? O que eu estou fazendo que eu deveria ter feito diferente? Então, esse olhar para nós ele é bastante profundo, bastante valioso. E da forma com que nós estamos, nós criamos o nosso campo vibratório, nosso campo de ação. E esse campo energético que somos nós, ele interfere aonde nós estivermos. Então, se nós desenvolvemos em nós um campo energético favorável, agradável, nós vamos estar contribuindo aonde nós estivermos. Se for um campo energético agressivo, nós vamos também estar agredindo e interferindo com falta de qualidade, com baixa qualidade aonde nós estivermos. Isso é um pouco de olhar para nós mesmos. Interessante o tal do planejamento reencarnatório, né? Porque no nosso planejamento reencarnatório, tudo que foi planejado para nós estava dentro do que a gente poderia dar conta. Só que nem o Evangelho fala, que se você carrega um peso abaixado, o peso fica muito maior. Se você coloca o peso no ombro, então você tem muito mais energia, comodidade para conduzir aquele peso, ou seja, a nossa tarefa. Então, quando carregar, tem gente, às vezes a pessoa não percebe, mas às vezes a pessoa está arrastando o peso, não está nem carregando, está arrastando. Então, tudo isso são falta de atenção para os nossos deveres. Isso, cada um com seus deveres. E também, muitas vezes, situações que chegam, que vêm e vão. Só que quando elas vêm, nós já transformamos elas em aflição. E aí alimentamos aquilo. Então, às vezes, tudo isso é a necessidade de nós olharmos para nós. Não estava no nosso planejamento reencarnatório a maioria das coisas que nós vivemos. Porque hoje, por exemplo, usando uma informação atual, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente vai lá como que é o nome lá vai lá no Google lá, vê o mapa, vai no mapa lá e a gente vê a rota. Qual a rota mais curta? E a gente vai seguir aquela rota. Então, para nós também, no nosso planejamento, ele tem rota também. É nós que saímos da rota. E quando a gente sai da rota, a gente acaba encontrando situações que não estavam na nossa conta, não estavam no nosso planejamento. É que nem quando nossos maiores diziam,
vai lá na venda e compra lá o pão e volta para casa. Era só ir na venda comprar o pão. Mas daí a gente mudou de caminho e encontrou, passou por um lugar que tinha um cachorro bravo e agrediu a gente. Então, mais ou menos, o planejamento reencarnatório, na prática, é isso que acontece. Só que isso vai acontecer envolvendo situações e pessoas. Aí nós não estamos mais sozinhos. Daí eu contraí situações maiores, aflições maiores. Então, e ainda a bondade divina nos deu a nós tantos recursos, dentre eles um anjo de guarda, protetor e orientador. E nós sabemos disso, mas somos a autoridade maior para fazer aquilo que nós queremos. E depois botar as mãos na cabeça e reclamar do resultado que conquistamos, né? Então é importante que a gente possa estar observando o que é do nosso plano reencarnatório. E na dúvida, façamos o melhor. Na dúvida, façamos o bem. Porque Jesus fala que a caridade é libertadora. E quando se fala em caridade, se fala em amor. Se não tem amor, não tem caridade. Então, se nós temos dúvida em qualquer situação, sejamos amorosos. Em qualquer situação. Se nós não sabemos como resolver, não sabemos, sejamos amorosos. Conforme já foi falado, o Cláudio falou e outros companheiros falaram. E oramos a Deus por aquela situação que foge do nosso alcance, do nosso entendimento. E fortalecer. E principalmente, uma das situações que nos tem orientado aqui nesse nosso encontro no Evangelho, que é se colocar no lugar do outro. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, sentindo realmente aquilo que o outro está passando, e nós, de maneira muito amorosa, muito intensa, nós clamamos a Deus que auxilie aquela pessoa, que ajude para aquela pessoa, aquela família. Então, essa empatia amorosa é algo assim que também nos auxilia. É um processo libertador para todos nós. Então, são situações nobres que estão no nosso alcance, é orientado no Evangelho e está ao alcance de cada um de nós. É só nós, é importante, então, nós poder utilizar toda esses recursos nobres que o Evangelho nos ensina.